Há uma frase que, se não fosse trágica, seria cômica. Eu me orgulho da minha humildade. Olha que coisa. O orgulho parece ser uma coisa fácil de se encontrar nos outros, né? Mas difícil de ser percebido em nós. Olhar no espelho é complicado, né, pastor? E é interessante que a lição que fala sobre crescimento em Deus traga esse tema para nós, porque o orgulho é uma barreira para esse crescimento. É importante falar sobre isso, mais do que falar, entender que nós precisamos mudar. E perceber que ele começou, onde deve ter começado, onde ele começou, qual é o maior problema que ele trouxe para a humanidade. Esse é o tema que nós vamos estudar juntos no estudo de hoje. Não saia daí. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao Presente 7. Isso mesmo, Presente 7 para você que é um aluno da Escola Sabatina, você que é um professor da Escola Sabatina. Estamos aqui direto da Igreja das Mangueiras, em Tatuí, para a apresentação desse novo projeto. E eu espero que seja uma grande bênção para você. Você que tem estudado a lição da Escola Sabatina sabe que é importante termos um momento para estudarmos juntos. Você que é professor, é a hora que a gente afia o machado para fazer aí a nossa classe de Escola Sabatina, ou você que é um estudioso da Bíblia e quer aprofundar o seu conhecimento. Então, já anota na sua agenda aí, se você não é inscrito, se inscreva agora no canal das Mangueiras aí e também ative as notificações, também compartilhe esse link com mais pessoas. E também não deixe de deixar o seu like aí para que a gente possa espalhar essa mensagem como folhas de outono. A gente tem pessoas que têm nos acompanhado aqui durante a nossa programação normal da transmissão da lição da Escola Sabatina da Igreja das Mangueiras. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão conectadas conosco direto da Áustria. Nós temos aqui o Henrique, o Henry, a Aline, o Flavinho, né? Estão aí na Áustria e para nós é um privilégio ter vocês aí. Eu não estarei sozinho aqui, está comigo aqui Michelson Borges. Michelson, 7 Michelson. Presente, pastor. Olha, e 7? Pastor, só um detalhe, né? Pastor Osmar Borges, né? Exatamente. E alguns já estão falando que somos primos, né? Exatamente. Só que somos parentes por parte de Adão, de Noé. Exatamente, também, né? Olha aí. Para quem não sabe, meu nome é Osmar Borges, né? Tá na legenda aí, e está conosco o famosíssimo Michelson Borges. Os Borges vão dominar o mundo, eu tô achando, hein? Parece, né? E pessoal, não fica achando estranho, não. Como assim? Tá diferente esse programa aqui no canal? Nós estamos unindo forças, tá? Igreja Adventista das Mangueiras. Eu sou membro aqui, sou um dos anciãos dessa igreja já há um bom tempo. O pastor Osmar Borges chegou agora para somar esforços conosco aqui. E nós decidimos, então, unir esses canais, né? Pelo menos na lição da Escola Sabatina. Então nós teremos aqui, estreando sempre no sábado à tarde, a lição, né? O tema da semana, com o pastor Osmar, comigo, aqui no canal também. Então, meu abraço vai para vocês que me acompanham aqui no canal já há um bom tempo também. Estamos aí na campanha para chegar aos 400 mil, então conto com o seu apoio, se inscreva no canal, nos dois canais. Que tal agora você dar uma pausinha aí, ou depois também, pode ser, né? Você vai lá, se inscreve no canal IAS de Mangueiras, que é a nossa igreja aqui em Tatuí, e também no meu canal Outra Leitura, e assim você acompanha a programação nos dois canais. Programações aqui nas Mangueiras, sermões muito bons, né? Todos os cultos, você vai se acostumando aí, vai colocando na sua playlist, na sua lista de canais preferidos aí, e com certeza você será bem alimentado, né, pastor? Michelson, teria alguém que você gostaria de mandar um abraço, alguém que você sabe que está conectado aí, que não perde, e você gostaria de mencionar alguém, algum lugar, alguma igreja, você viaja muito, tem alguém? Pastor, tem tantas igrejas queridas que acompanham a gente, né? Tem um pessoal lá da igreja de Orlando, na Flórida, que está sempre ligadinho aí na programação do canal. Pessoal do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Minha igreja querida de origem, Criciúma, Santa Catarina. Tem bastante gente. Minha mãe que me acompanha lá sempre, né? Então, fica aqui meu abraço. E com o tempo a gente vai anunciando mais pessoas que acompanham, né? Inclusive, deixe seu comentário aqui no nosso canal, tá? No canal da igreja, no meu canal também. Saiba que eu leio todos os comentários e mais do que isso, oro pelas pessoas que estão aí deixando, quem sabe, um pedido de oração, um agradecimento, um breve testemunho, né? Essas coisas são bem interessantes. Então você pode comentar, você pode escrever aí alguma coisa, curta, se inscreva, compartilhe. Como você sabe, você acompanha o YouTube, sabe que essas coisas fazem com que a plataforma entenda que os conteúdos têm a sua relevância. Então, contamos com vocês também apoiando aqui a nossa iniciativa, tá bom? Então, daqui para frente, aqui no meu canal e também no canal da igreja,
esse vai ser o nosso formato aqui, mas também no futuro teremos convidados especiais, sempre com coisa nova aqui para vocês. Entendeu? Então você que está chegando agora, você está no Presente 7, esse canal de estudo da lição da Escola Sabatina. Para você que ainda talvez não tenha o nosso material de estudos, está aqui para você o desse trimestre Crescendo em um Relacionamento com Deus. Se você ainda não fez a sua assinatura, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira, carinhosamente chamada de CPB, e fazer a sua assinatura. Aí você vai receber durante um ano inteiro esses materiais de estudo. Esse é o tema geral e agora nós vamos para já está avançando, hein, Michelson? Nós já estamos na terceira semana. Passa rápido, hein? Passa rápido. Nós estamos no mês de abril. Olha que coisa, abril de 2026, né? Então, antes de nós irmos para o nosso tema inicialmente aqui, que é orgulho e humildade, você pode fazer uma oração para iniciar o nosso estudo? Com certeza. E o pessoal que nos acompanha já está acostumado com isso, né, pastor? Uhum. Você nunca abre a Bíblia Sagrada sem uma oração. E eu digo mais, você tem o privilégio de poder contar com a ajuda do autor da Bíblia, o verdadeiro autor por trás dos autores, que é o Espírito Santo. Então, sempre que você ora, você pede que o Espírito Santo ajude você a compreender o assunto e, mais do que compreender, aplicar a sua vida pessoal, tá bom? Vamos orar? Pai querido, nosso Deus, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de abrir Tua Palavra, de estudar um assunto tão importante que tem que ver com todos nós, orgulho, humildade. Nos ajude a enxergar não só o tema como está na Bíblia, mas também olhar para dentro, para o nosso coração e ver ali o que precisa ser mudado pelo Teu poder. Agora pedimos que o Espírito Santo, o verdadeiro autor da Bíblia, ilumine nossos pensamentos e que as Tuas bênçãos alcancem nossos amigos que estão acompanhando essa transmissão. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. E aí já começamos com Lucas. Abriu a Bíblia aí? Lucas capítulo 14, o verso 11. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Orgulho, Michelson. É muito fácil falar das pessoas, que elas são orgulhosas, julgá-las, mas olhar no espelho, hein? É a parte mais difícil, né, pastor? Essa autorreflexão. E o pessoal que me acompanha, pastor, no canal ali está acostumado ao comentário que eu faço da ilustração da lição da semana, né? Então está aqui, ó. O desenhista do trimestre é o Caleb. Desenhos muito bonitos, você já viu na semana anterior, né? Ele fez ali a cruz, como sendo a parte que sustenta a videira, né? Os ramos ali, o cacho, e nessa semana ele colocou aqui um pódio, né? E, curiosamente, aquele local que deveria ser o mais exaltado, o mais alto, né, que é o do primeiro lugar, está mais baixo. E a pessoa que está sobre o pódio está em atitude de oração. Isso é muito bonito e eu entendo que essa ilustração aqui já meio que resume, pastor, todo o tema da semana, porque quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Ou seja, a pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela percebe que, na verdade, perto de Cristo, ela não é nada. Mas em Cristo, ela tem muito valor. Então, o nosso valor só é atribuído porque somos filhos de Deus e fomos salvos, né, pelo sangue de Cristo. E se você é um líder da igreja, se você é um pastor, um ancião, saiba que você está aqui para servir, não para ser servido. Então, a ilustração, para mim, resume tudo, pastor. Que maravilha. Começamos bem, né? Porque no fundo, a lição vai trabalhar isso na sua introdução. Todos nós somos orgulhosos porque o pecado trouxe essa situação para a gente, né? Então, introduzida está a lição e aí vem aprisionados pelo orgulho. E a gente vai ter que trabalhar na base, né? Quando é que começa isso na história da humanidade, né? De quem a gente vai herdar esse orgulho? Quem é o primeiro a sofrer com essa queda? Lamentavelmente, esse vírus, né, foi inoculado na humanidade pelo pai do pecado, né? Pelo originador do pecado, que é Lúcifer. A gente percebe que ele... Claro que esse assunto é um mistério, a gente já falou disso várias vezes. Explicar é quase justificar, né? Então não entendemos, Paulo chama de mistério da iniquidade, como que no céu, num ambiente em que não havia vaidade, não havia orgulho, não havia maldade, né? Como eu disse, surge ali o mal, se aninha no coração de um ser perfeito como Lúcifer era. Não vamos explicar isso, talvez nunca entendamos bem isso, mas o fato é que o pecado do orgulho, que a gente viu aqui na lição, né? Segundo Ellen White, é um dos mais graves, porque na esteira dele vem os outros pecados, né? O orgulho é um rompimento com Deus, enfim. E aí, pastor, eu entendo porque que a lição que trata de crescimento e relacionamento com Deus dedicou um tempo
né, ou pelo menos um tema dos demais, sobre esse assunto do orgulho. Por quê? Porque se você for orgulhoso, se você se achar autossuficiente, você não vai crescer em Deus. Então, eu achei a autora muito feliz em colocar esse tema logo no começo, porque ela está tentando desbloquear o caminho para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, né? E é interessante que você nunca vai ver em nenhuma denominação religiosa alguém ser disciplinado, por exemplo, por orgulho. Ninguém vai dizer, você é orgulhoso, porque ele não aparece na forma original dele. Ele aparece em outra coisa, em outro pecado, Se né? desdobra, né? E aqui a lição trouxe para a gente uma definição de orgulho, logo na introdução aqui do domingo. Orgulho é a sensação de que somos melhores ou mais importantes do que os outros. De fato, o orgulho é um sentimento e não podemos e nem devemos confiar nele. Essa pastor, sensação, tem um né? texto aqui que eu acho que merece ser lido. Na pergunta 1, né? Quais são os três ensinos principais sobre orgulho e o amor ao mundo? Em 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Me permita aqui ler esse texto, né? Pode ler, do pastor. apóstolo João, que por sinal era um homem bastante complicado, né? João, filho do trovão, né? Não sei se João era orgulhoso também. Eu só sei que quando ele andou com Jesus por mais de 3 anos, ele foi transformado. Então eu já vejo aqui um lampejo de esperança, né? Talvez alguém que esteja nos assistindo agora pense assim, mas eu sinto que tem algo errado dentro de mim, eu sou vaidoso, eu sou vaidosa, eu muitas vezes me orgulho disso ou daquilo. Não se desespere, né, pastor? Porque se João, que era o filho do trovão, que era um homem irado, né, complicado, ele pôde ser transformado pelo Espírito Santo e pela convivência com Cristo, nós também podemos, né? Verdade. E aqui o texto diz assim, ó, 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, a soberba, né? O orgulho aí, né? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que coisa. Então a lição João tenta nos fazer ver assim, que as realidades eternas são infinitamente superiores às bobagenzinhas que muitas vezes nos ocupam aqui na vida, né? Orgulhar-se do quê, afinal de Os contas? troféus, os diplomas, as medalhas, do carro, do relógio, da roupa, do cabelo, da barba. Tudo vai dos ficar para óculos. trás, né? Nada disso é eterno. A lição trouxe aqui, ó. O problema começa quando deixamos de atribuir a Deus a glória por tudo o que Ele realiza em nossa vida. Eu vou me ufanar de uma coisa que sem Deus eu não conseguiria. A Bíblia diz assim, não diga ao homem, com a força do meu braço eu alcancei a vitória. Porque foi Deus quem deu a força para a gente, né? Pastor, Sim. a gente viu, né, aí, dias atrás, eu acompanho isso, que eu fico empolgado com esses assuntos, né, de espaço, de viagens espaciais, a viagem, né, da espaçonave ali, Artemis 2, né, e eu fiquei pensando, né, lá do espaço você vê o planeta Terra e um filetezinho de nada que é a atmosfera. De longe é 1 milímetro, né, lá a gente mora, aquilo lá a gente respira. Se Deus esquecesse por um instante de pensar em toda essa dinâmica, de pensar nas leis que Ele mesmo rege, acabou o ser humano, acabou o universo. Então, realmente, né, por que nos gabarmos ou nos orgulharmos tanto assim, sendo que dependemos de Deus para qualquer coisa? A força com que trabalhamos vem de Deus, o ar que respiramos para viver vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. Então, deveríamos ser gratos e reconhecidos a respeito dessa questão. Só mais um detalhe, pastor. Eu pesquisei a origem da palavra humildade. Eu busquei... O que você encontrou aí na sua pesquisa? Encontrei coisas interessantes, viu? Em português mesmo, né, humildade, ela vem, na verdade, do latim, né, humilitas, que vem de humus, que é terra. Olha que interessante. Então, o sentido em português, vindo do latim, é assim, chão, solo, terra. Isso nos faz pensar em prostrar-se, em reconhecer a nossa pequenez, humildade. E no hebraico vem a expressão um pouco mais ampla e mais bonita até. Ela tem mais que ver com dependência. Dependência, né? Em latim, nos faz pensar em Gênesis 2,19, né? Tu és pó e ao pó tornarás. Terra, humus, né? Humanidade vem de humus, terra. E no hebraico, dependência de Deus. Então, para ampliar um pouquinho a questão do... É bom a gente pesquisar um pouco assim a etimologia das palavras, né? Para entender assim uma coisa um pouco mais profunda, né? Quem sabe você pode até na sua unidade da escola sabatina trazer esse conceito, né? Humildade no sentido de algo que nos faz pensar com um olhar menos altivo, né? Terra, pó da terra, e também dependência de Deus.
E Adão quer dizer que veio aquele que vem do barro, da terra também, já na sua essência, né? Deus escolheu essa matéria-prima, né? Eu acho que ele queria que a gente vivesse em humildade, né? E não esqueça. E Eclesiastes diz que a gente volta à humildade, por mais orgulhosos que sejamos. Aí a gente vai para Lucas. Lucas 18, os versos 9 a 14, que são aqueles dois homens, pastor Michelson, que se encontram e os dois fazem a mesma coisa, só que com posturas diferentes. Nós estamos falando agora do fariseu e do publicano. O fariseu se orgulha de não ser igual aos outros, porque na cabeça dele, ele era orgulhoso, e está a prova aqui, porque ele se sentia melhor do que os outros. Já o publicano não consegue nem levantar a cabeça, né? Então, o que a gente percebe aqui? O fariseu, ele não tinha consciência de quem verdadeiramente ele era. O publicano tinha. Isso faz toda a diferença, né? E é curioso que Jesus tenha usado dois extremos, né? Dois exemplos extremos. O fariseu era o líder religioso. Era o pastor, era o primeiro ancião da igreja, vamos colocar assim. E o publicano era o desprezado, né? Era o indivíduo que se vendia para o Império Romano, que cobrava impostos para o inimigo, o opressor, o dominador. Então, esse contraste, né? Jesus ele tem exemplos muito extremos assim para ensinar verdades profundas, né? E aí, o publicano, apesar de ser um pecador, uma pessoa desprezada pela sociedade judaica ali, ele reconhece o pecado. Sequer ergue os olhos para o céu. E o fariseu se orgulha de não ser um publicano. Então, por que será, pastor, que o texto diz que o publicano desceu dali, saiu dali justificado? Porque um pediu a justiça, o outro não pediu, achou que não merecia. Ele foi ali no canto da praça para ser visto pelos homens, como a Bíblia vai dizer em Mateus 6,6, e fez a oração dele para que pudesse ser percebida a justiça que ele já tinha. Então não precisou de justiça, né? Será que é por isso que Jesus fala que prostitutas, pecadores e outros entrarão primeiro, ou até entrarão e outros ficarão para trás? E aos seus discípulos ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês nunca verão o reino dos céus. Exato, né? E para aqui, eles podia até parecer tanto estranho. Como é que vai exceder a justiça de uns indivíduos que andam perfeitamente bem vestidos, falam corretamente, eram os são ícones, cultos, né, da sociedade. Porque da a época. justiça para Deus não é baseada em práticas, né? Em simples normas, por mais importantes que elas sejam. A justiça vem de Cristo. E o publicano, na parábola, aceitou a justiça de Cristo. Ele reconheceu sua pecaminosidade. E o primeiro passo para você ser perdoado e justificado é reconhecer. Reconhecer que precisa dessa justiça, né? E aqui a escritora americana Ellen White diz assim, na página 88 de Parábolas de Jesus: só de um modo o verdadeiro conhecimento de si mesmo pode ser alcançado. Precisamos olhar a Cristo. Não conhecê-lo é que dá aos seres humanos uma tal alta ideia de sua própria justiça. Então o problema é que a gente não tem uma referência. Então quando eu vou a Cristo. E aí a gente vai voltar agora no Antigo Testamento para ver um dos exemplos de humildade que a Bíblia vai trazer. Moisés. Tem uma cena que me impressiona narrada pela Bíblia, que é quando há uma rebelião, não de fora, mas de dentro da família. Quando Miriam e Arão falam de Moisés. Aí fica difícil. Moisés não fala nada. Deus chama os três na tenda do encontro e Moisés, a Bíblia descreve que ele fica calado e Deus repreende os dois. E Moisés fica calado. Ali eu vejo um aprendizado tremendo na vida de Moisés, né? Que Moisés tomou decisões que mudaram tudo, né? E se houve alguém que poderia se orgulhar de suas realizações, sua cultura, seus diplomas, né? Era Moisés, porque se nós lembrarmos da história, ele foi educado para ser praticamente um próximo faraó, talvez, né? E para ser um faraó tinha que passar pela escola dos escribas. Então ele conhecia hieróglifos, a escrita demótica, a escrita hierática, a cultura egípcia, tudo aquilo, né? E, no entanto, nada disso contou para ele no momento que ele conheceu Deus, que ele teve esse encontro especial com o grande Eu Sou. Ele percebeu que tudo aquilo, como dizia Paulo, né? Para mim é tudo, né, lixo, né? É escória, né? Pelo conhecimento de Cristo. Moisés, assim como Paulo, séculos, milênios depois, teve esse mesmo, teve essa chance de comparar as realidades eternas, infinitamente superiores, com aquilo que era passageiro, né? Ele fala que era opróbrio, assim, considerou como opróbrio, rebaixar. E é interessante que eu vi uma chamada esses dias na internet, hoje eu vi essa chamada, de que tem um faraó, uma múmia de um faraó viajando, e ela teve que tirar o passaporte.
para entrar. Olha que moral, ninguém sabe quem é. Não é uma celebridade, né? Uhum. Então, o que Moisés seria? Moisés está nas mansões celestiais, diz o texto bíblico, ressuscitou, segundo o livro de Judas, está no céu, aparece no Monte da Transfiguração. E aquele que o sucedeu está aí, precisando tirar um passaporte depois de morto para ser recebido em um museu. Olha que situação, né? Que coisa. Eu achei interessante a autora ter usado Moisés como exemplo de humildade, né? Uhum. Porque ele encarna bem essa questão que estamos abordando aqui, de você trocar, né? Trocar aquilo que é passageiro pelo que é eterno, né? E quando a gente contempla realmente a grandeza de Deus, como Moisés contemplou, não tem como a gente perceber outra coisa senão que nós somos tão pequeninos, né? E carentes. E apesar de seus erros, de suas falhas, ele ficou conhecido como um homem manso. Apesar de ter cometido um crime, ter feito tantas coisas, usado de violência, mas Deus transformou a vida dele, né? Porque ele se entregou completamente a Deus, se tornou um líder aí que fez a diferença em sua época. Pastor, e os mansos herdarão o que mesmo? A terra, né? Então, os mansos vão herdar a terra, né? Moisés, ele já está na boa terra, né? E um dia habitaremos juntos a nova terra. Que coisa então, maravilhosa. A promessa se cumpriu nele e vai se cumprir também naqueles que aceitarem, né, o plano de Deus. E aí vem o pecado mais ofensivo. Já estamos indo aí para o final da nossa lição de hoje. O pecado mais ofensivo. E aí você tem Lucas 22, os versos, você que está nos acompanhando aí, Lucas 22, os versos 24 a 27. E eu vou trazer um dos versos que diz assim: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós será como o menor. E aquele que dirige, diz a minha versão, seja como o que serve. É interessante, já que a gente pegou o exemplo de Moisés, que Moisés é tirado do Egito, mas a maior dificuldade que Deus encontrou não foi tirar Moisés e o povo do Egito, foi tirar o Egito de dentro do povo. E o Egito não é potência há muito tempo, que o Egito já está com déficit em muitas áreas, educação e etc. e tal. Mas a estrutura piramidal, que hoje é o marketing feito em cima disso, ainda é o organograma de muitas empresas famosas, né? E todo mundo pensa em subir na vida e pensa numa pirâmide. Jesus também usa uma pirâmide, mas ele pega a pirâmide e inverte. E ele coloca o topo embaixo, que é o que você mostrou na tira, né? Na nossa figurinha de hoje. Então, Moisés foi ensinado a não pensar como Faraó, mas pensar como Cristo. E Jetro teve uma participação: olha, Moisés, você está aqui no topo, não é assim, inverte o topo, compartilha a sua liderança. E aqui a gente viu muita coisa que Moisés trouxe e que fez com que no final da vida dele, ele já fosse bem diferente do que um faraó, né? E uma coisa também, pastor, que me ocorreu agora, não está na lição, mas acho que vale a pena mencionar. A gente fala de Moisés, fala de Jetro, fala de Miriam, e muitas vezes esquece da mãe de Moisés, né? Dos pais de Moisés, porque ela entendeu que tinha no máximo uns 12 anos, que era o tempo que uma criança permanecia com a sua ama, né, até habitar o palácio. Acho que o faraó não gostava de criança pequena, né, porque esse era o costume. Então, a mãe de Moisés sabia que ela tinha pouco mais de uma década, talvez, pouquinha coisa mais, para formar o caráter dele. Então eu pergunto para os pais, né, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável por uma criança, né, você que é cristão, obviamente, que tipo de caráter você está ajudando a formar nesse pequenino, né? Nessa pequenina? Talvez valorizando a vaidade, a soberba, o orgulho, um traço de caráter com o qual ele vai lutar talvez a vida toda, ou ajudando esse pequeno, essa pequena, a ser humilde. Não é reduzir a sua autoestima, de jeito nenhum, né? A gente tem que saber lidar com o orgulho, que é um reconhecimento, né? Que orgulho de você, meu filho, é aquele reconhecimento sincero, como a gente falou agora há pouco, né? Valorizar aquilo que ela faz, mas com muito cuidado, para que não desperte também a arrogância, a vaidade e a soberba. Repito, a mãe de Moisés, o pai de Moisés, né? O papel que eles tiveram, porque depois na corte, obviamente que aqueles ensinos da infância tiveram o seu devido peso, né? Então, é um recadinho aí para os pais, né, como isso é importante. E aí a gente fecha então, porque vamos para a quinta-feira, contemple-o. Aí você vê Jesus estabelecendo um modelo de liderança que não existia, a liderança servidora. O auge dessa liderança servidora será o quê? João 13, o lava-pés.
ele se humilha ali, assume a posição de servo e como rei dos reis, ajoelhado, ele continua governando o universo. Então não há demérito em servir. E Jesus vem para servir. Aí que nós vemos a confusão dos discípulos, vai envolver mãe pedindo, olha, eu quero que um seja o tesoureiro, o outro seja o secretário. Aí Jesus diz assim, mas eles estão dispostos a beber o cálice que eu bebo? Então os discípulos parecem não ter compreendido. E na ceia, Jesus pergunta assim, vocês entendem o que eu fiz? Né? No final dali do lava-pés, vocês entendem? Vocês não estão entendendo o que eu fiz. Não há ninguém aqui superior a mim. Eu estou ocupando o lugar de servo. E vocês? Qual lugar vocês vão ocupar? Que lição, né? Que cena tremenda, né? E o texto para hoje também acho que merece ser lido, pastor. Filipenses 2, 3 a 8 diz assim, ó. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual modo? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria ter sido retido, né, a qualquer custo. Não se apegou às suas prerrogativas divinas, né? Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Que procedimento, esse é o nosso modelo. Né? E que procedimento antagônico ao começo da lição. Você vê Lúcifer, orgulhoso, achando-se melhor do que o próprio Deus, tentando usurpar o lugar de Deus. Aí você vê o próprio Deus, para me salvar, ocupando um lugar abaixo do de meu servo, de lavar os meus pés. Louvado por isso seja Deus. Que a gente precisa contemplar a Cristo, né? E a lição traz coisas maravilhosas aqui, Mas foi não só contemplar, ter o mesmo modo de pensar. Exatamente. Porque o pecado começa aqui, né? Sempre é na mente, né? Nos pensamentos que eu alimento a respeito de mim mesmo, das pessoas. Então, precisamos, e é o tema da próxima semana, eu não quero dar spoiler já, mas já dando, né? É a Bíblia. Exatamente. Precisamos mergulhar na Bíblia para ter o quê? O pensamento de Cristo. E aí, a forma de ele pensar, de ele agir, expressa na Bíblia, vai passar a permear meus pensamentos. E Paulo diz o quê? Pela contemplação nós somos transformados. Né? É nesse aspecto de prestar atenção, de observar e permitir que ele nos molde. Quando olhamos para Jesus, tudo o mais perde a importância, diz a lição. Inclusive nós mesmos e qualquer ideia de grandeza pessoal. Quem é ele? Quem ele é? O que ele fez? E quanto ama as suas criaturas passam a ocupar o centro da nossa vida e o ego desaparece. Olha que coisa! E a última frase que eu gostaria de ler aqui da lição, já na última parte do penúltimo parágrafo, a verdade é que só conseguimos crescer no relacionamento com Jesus quando aprendemos a ser humilde. E é interessante, eu lembrei agora de Mateus 11, 28. Porque a humildade e a mansidão são coisas a serem aprendidas. E é possível que eu esteja falando com alguém que tem um caráter difícil, um temperamento difícil, não leva desaforo para casa. Você que está na Bahia e roda a baiana direto, né? E você diz, tem aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Mas Jesus está chamando você para ser manso, para aprender a ser manso e humilde de coração. Como é que se aprende a ser manso e humilde? A gente pensa, pastor Michelson, que Deus tem uma varinha mágica e toca na gente, transforma. Não, a gente aprende contemplando e colocando em prática a humildade. Muitas vezes temos que suportar o pisão no pé, o tapa no rosto, a injúria, a calúnia e ter o mesmo procedimento que há em Cristo Jesus. Que lição maravilhosa. Quais seriam as suas últimas considerações e seu apelo antes da oração final? Pastor Borges, é o seguinte, eu quero também ler a minha última frase aqui, que eu achei bastante impressionante, que vem lá do livro Desde as Nações, né? Que focaliza justamente o modelo para nós que é Jesus Cristo. Ellen White diz assim, o discípulo mais semelhante às crianças é o mais eficiente no trabalho para Deus. Que coisa, hein? Eu não estou aqui agora fazendo uma apologia à falta de cultura ou de não ter diplomas, não, porque também sabemos que quanto mais preparada a pessoa for nas mãos de Deus, ela será um grande instrumento, né? Deus usou Pedro, mas também usou Paulo, né? Agora, o que é ser como criança, né?
A criança, ela é conduzível, ela é maleável, ela é simples, ela confia. É crédula. É crédula, né? Então, ela se submete, né? Nem sempre tão facilmente, mas, enfim, mais do que nós adultos, né? E não esconde as coisas, né? Ela abre. Então, temos muito que aprender daquela ocasião em que Jesus coloca uma criança no meio deles e diz: aqui está o modelo, né? Liderança servidora, o maior sendo o menor. Temos muito que aprender sobre isso. Muito. Na verdade, é fácil falar de coisas como orgulho, como simplicidade, humildade. O difícil mesmo é viver. Deus nos ajude realmente a incorporar esses valores do reino na nossa vida, né? E a ser de fato humildes, né? Para a gente crescer em Cristo, num relacionamento com Deus, precisamos quebrar essas barreiras. Precisamos ser como crianças, né? Abrir o coração para Deus e viver o cristianismo na sua inteireza, com autenticidade, com simplicidade, né? Porque eu sou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, todos nós somos. Aí entra a pessoa do Espírito Santo. Ore a Deus, vamos clamar juntos por esse reavamento, por essa transformação de nossa vida. Só o Espírito Santo pode transformar pessoas carnais como nós em seres espirituais. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho e nos permitir mais uma vez estudar a sua palavra. Coloca, Senhor, a força necessária, a coragem necessária, o discernimento necessário para que essas coisas possam ser colocadas em prática em nossa vida diária. Pedimos isto, pedimos a humildade que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E amém. Michelson, muito obrigado, pastor Michelson. Você que está aí conectado no canal Outra Leitura, que é do Michelson Borges, e também no canal aqui da Igreja das Mangueiras, você acabou de assistir Presente 7. E eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!